meus queridos alunos. Então, eu vou dar início agora à correção dos exercícios de História das páginas 17, 18 e 19. Para começar essa correção, eu não posso deixar de falar sobre o Cais do Valongo, a importância dos arqueólogos. Em 2011, houveram obras no centro do Rio de Janeiro, e nessas obras foi descoberto o Cais do Valongo, que há muito tempo estava encoberto, estava perdido ali no centro da cidade em meio às construções. Essas obras começaram a acontecer por conta das Olimpíadas de 2016. Logo que viram que tinha uma construção ali, chamaram os arqueólogos e eles descobriram o Cais do Valongo, que era a principal porta de entrada dos escravos aqui no Brasil. Na época, a imperatriz Teresa Cristina estava vindo para o Brasil. Já não tinha esse mercado de escravos no Cais do Valongo, então eles encobriram aquela construção para melhorar a aparência do lugar para a chegada da imperatriz, que ia se casar com Dom Pedro II. Então, a partir dessas informações, eu vou corrigir os exercícios, ok? Então, número 1. Que tipos de construção você vê na fotografia? Nessa fotografia, nós podemos ver uma escada de pedra em ruínas, que era o Cais do Valongo, e ao fundo vemos as construções de um prédio mais moderno, de um prédio que não é daquela época. Número 2. Você acha que todas elas são da mesma época? É possível que essas construções não sejam da mesma época, O Cais do Valongo, o estilo de arquitetura é diferente. O Cais do Valongo é bem mais antigo do que esse prédio que está no fundo da imagem. Então, não, elas não são. Você acha que todas elas são da mesma época? Não, pois elas apresentam diferentes estilos arquitetônicos. Número 3. O que foi o Cais do Valongo? Foi um porto de entrada de milhares de africanos aqui no Brasil, escravizados no século XIX. Então, o Cais do Valongo foi o porto da entrada de milhares de africanos escravizados no Brasil no século XIX. Número 4. O que foi o Cais da Imperatriz? Com qual objetivo ele foi construído? O Cais da Imperatriz foi construído para o desembarque da futura esposa de Dom Pedro II, Teresa Cristina, e pretendia qual era o objetivo, com qual objetivo ele foi construído? Com o objetivo de apagar a entrada de africanos escravizados na cidade. Então, era para fingir que nunca tinha acontecido isso aqui no Brasil. Agora na página 18. Para praticar, agora é com você. Faça um X nas imagens abaixo que identificam fontes históricas materiais. Então, se é fonte histórica material, é o que eu posso tocar. Eu posso tocar na capoeira? Não, Não posso pegar a capoeira. A capoeira é um jogo. Eu posso pegar em livros? Sim. Então, livros
são fontes materiais, históricas materiais. Então, pode marcar um X aqui nos livros. A pirâmide. Eu posso tocar a pirâmide? Posso. Então, ela é uma fonte material. Construções são fontes materiais. Aqui eu tenho artesanatos. Eu posso tocar nos artesanatos? Sim. Então, pode marcar um X nos artesanatos. Aqui embaixo é uma festa de São Benedito. Eu posso tocar na festa? Eu posso tocar na música? Não. Então, essa é uma fonte imaterial, não é uma fonte material. Então, fontes materiais eu tenho os livros, as pirâmides e o artesanato. Então, marcar X no livro, na pirâmide e no artesanato. Agora, na página 19. Complete as frases com as palavras abaixo. Depois, escreva no caderno as frases completas. Fontes históricas, detetives, presente, vestígios. O trabalho dos historiadores é parecido com o dos detetives, pois eles também têm um mistério a esclarecer. Eles buscam vestígios que os ajudem a compreender o passado e que são chamados de fontes históricas. Compreender como viviam as sociedades no passado nos ajuda a melhorar o entendimento, nos ajuda a melhorar e entender o presente. Número 3. Descreva a cena que você identifica nessa pintura rupestre. Então, a número 3 é uma atividade que eu vou deixar para dar o visto quando nós voltarmos, ok? Que eu continuo acreditando que será em breve. Vamos aproveitar para concluir o módulo indo para a página 20. Vamos testar. Os arqueólogos são cientistas que ajudam os historiadores a reescrever o passado, pois eles: letra A. Identificam os vestígios do passado encontrados em escavações e outros lugares. B. Preservam os vestígios das sociedades atuais, ajudando o trabalho de futuros historiadores. Letra C. Trabalham em bibliotecas, reunindo documentos que podem ser usados pelos historiadores. Ou letra D. Reúnem as histórias orais transmitidas pelas sociedades do passado. Letra A. Identificam os vestígios do passado encontrados em escavações e outros lugares. Então, o arqueólogo ele trabalha com escavações, procurando vestígios em escavações e em outros lugares também, não só em escavações, ok? Número 2. As fontes históricas imateriais são aquelas que podem ser reunidas em pequenas caixas e expostas em museus. Letra B. Não podem ser tocadas, mas trazem informações importantes sobre determinada sociedade. Letra C. São produzidas apenas pelos povos que não desenvolveram a escrita. Letra D. Representam objetos produzidos por determinados grupos humanos. Letra B. Não podem ser tocadas, mas trazem informações importantes sobre determinada sociedade. Para concluir, você estudou. O trabalho do historiador é parecido com o de um detetive. O historiador reúne vestígios do passado para reescrever a história das sociedades antigas.
Os vestígios reunidos pelos historiadores são chamados de fontes históricas e podem ser divididos em fontes materiais e fontes imateriais. No trabalho de recuperação da história, os historiadores contam com a ajuda dos arqueólogos. As pinturas rupestres são os registros mais antigos produzidos por nossos ancestrais.